Se você decorou as regras de potenciação, você sabe as regras de radiciação também. Uhum. Entendendo então que a raiz é como uma potência, se está dizendo aqui que na multiplicação de bases iguais você soma os expoentes, a mesma coisa, né? Nós poderíamos utilizar em algum caso, né, no futuro. Aham. Esse caso eu consigo utilizar essa regra? Não, porque as bases são diferentes aqui, 2 e 8, né? Uhum. Bases teriam que ser iguais. Qual regra que eu consigo usar aqui? É essa, ok? Ok. É que as bases são diferentes. Uma é 2 e a outra é 8, certo? Aham. O que que ele está dizendo aqui para nós? Bem, primeira coisa, você tem que entender que na matemática, uma coisa vale tanto lida da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. O que que eu quero dizer com isso? Se a gente for comparar de fato, isso que eu escrevi aqui é análogo a isso, porque cada uma das bases está elevada a uma raiz, da mesma forma que cada uma das bases aqui está elevada a uma letrinha, certo? Certo. E olha só o que ele fez da direita para a esquerda. Ele consegue juntar tudo numa base só. Em outras palavras, tal qual o exemplo que eu fiz aquela hora, a gente consegue juntar tudo numa raiz só. Entendeu? Aham. Entendi. Daí você talvez facilite sua vida. É sempre uma questão de qual propriedade vai facilitar sua vida, beleza? Beleza. Aqui achei legal juntar e depois fazer a raiz, porque eu sei qual é a raiz quadrada de 16, né? Uhum. Bem, às vezes é melhor quebrar, deixar em pedacinhos pequenos, porque daí você sabe fazer aos poucos, né? Sim. Muito bem. Ah, muito bem. Agora voltemos. Voltemos. Bem, você anotou, né? Em Aham. especial essas regras de radiciação, elas estão em algum lugar aqui, elas deveriam estar, pelo menos. Cadê esta parada? Não tá aqui. Coisa. Aqui tem algumas regras, vamos lá aos poucos. Ó, potências de expoente fracionário. Raiz é isso, né? Uhum. Potências com expoente. Onde começa a raiz nessa parada? Nessa. Muito bem. Ele está mandando aqui algumas lógicas associadas a isso, né? Por exemplo, nós temos um quadrado, né? Então, raiz quadrada, de alguma forma, deve ter a ver com quadrado, né? Aham. Beleza. Então, por exemplo, né? Por que que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque eu consigo observar que nós temos um quadrado aqui, os seus lados, olha só, são obrigatoriamente 4, né? Uhum. Então tá bom. Ah, mas isso é meio óbvio, né, professor? Mas vai funcionar sempre. Veja só que funciona para o cubo também, né? Esse cubo, ele é formado por 125 cubinhos. A raiz cúbica desse cubo vai ser justamente o tamanho de uma linha. Ou seja, vai ser 5. Não teria como ser diferente, beleza? Por Beleza. isso que a gente chama de raiz cúbica. Muito bem. Então ele ensina algumas coisas aqui, né? Alguns nomes. Você não precisa saber exatamente. E Uhum. você precisa saber isso aqui, ó. É, Veja só, se você tiver um n que é par, né? Se a sua raiz ela for com índice par, tipo a raiz quadrada, que é índice 2, a gente não Aham. coloca 2 ali, né? Mas quando é raiz quadrada, a gente sabe que tem um 2 escondidinho ali, beleza? Beleza. 4, 6, 8, qualquer número que fosse par, né? Você não pode ter raízes de número negativo. Então simplesmente não existe. Travou aqui. Deixa eu voltar. Cara, Travou essa merda, né? Esse aí. aplicativo aqui.
Isso aqui você nunca vai ver na sua vida. Tudo bem, você pode ver, né? Mas não significa que tem significado. Aham. Isso aqui não existe. Por quê? Porque é um índice par e um número negativo também não existiria, por exemplo, isso aqui. Nunca. O índice Uhum. é par, tá bom? Agora, se o índice for ímpar, daí não tem problema. Pode fazer à vontade. Beleza? Beleza. Beleza. Então anote bem isso aí, porque pode ser que na prova tenha uma raiz negativa lá e você acabe perdendo tempo pensando, poxa, como é que eu vou fazer? Então tá bom. Beleza. Então raiz negativa não existe necessariamente, tipo, quando tiver. Necessariamente se o índice for par, isso mesmo. Entendi. Agora temos alguns exercícios aqui. Acho que já dá para dar uma brincada. O problema é que eles vêm com resposta, daí facilita a vida, né? Né? Bem, então, deixa eu só preparar aqui uma parada. Muito bem. Já dá para começar alguns exercíciozinhos que envolvem basicamente isso que eu falei, beleza? Beleza. Eu quero que você responda de novo, né, como se estivesse respondendo para uma prova. Note que agora, né, a gente tem esse pacotinho de aula, então a gente não precisa ter pressa. Por isso é bem legal que você sempre me traga as tarefas que a professora te passar, para a gente fazer as Uhum. tarefas juntos nesse horário, beleza? Beleza. E é dia 17 a prova, então a gente ainda vai ter umas duas aulas aí, né? Vai, Então. vai, vai. Se sobrar tempo, assim, a gente pode até fazer mais de uma aula por semana, caso Aham. você queira. Então, beleza. Resolva aí, quando você tiver as respostitas, você me fala, tá bom? Beleza. Ou me manda foto. Ô Samuel, Dica. tipo, ali na primeira, dois números elevado ao quadrado resultou em 100. É a soma de dois números elevado ao quadrado ou o quê? Exato. A soma de dois números que foram elevados ao quadrado. Isso mesmo. Beleza. E se você pensar bem, você já viu isso hoje, né? Hoje? É, uma Oh. das contas que você fez aí. Ah, acho que sim. Beleza. Beleza. Valeu.
Eu vou pegar um negócio de água lá, já volto. Beleza.
Samuel? Diga. É, eu não entendi muito bem as três ali últimas, a de raiz quarta, de raiz quinta e de raiz sexta. Bem, o que que é uma raiz quadrada? Como nós falamos hoje, meu velhinho, a Uhum, raiz quadrada, ela é um número que ela te pergunta, na verdade, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz, certo? certo. Então, se ele está falando ali, por exemplo, raiz quarta, né? Então Aham, significa que ele quer saber qual o número que multiplicado por ele mesmo quatro vezes dá, no caso da questão D, né? O aham. menos 81. É só Caramba. isso. A questão é que, nesse caso em específico, ele não está te pedindo qual é o valor. Ele está Aham, só te pedindo se existe ou não, caralho. entendi. Então eu te expliquei já quando existe e quando não existe. Não vai existir raiz de índice par, né? Números pares Aham, aqui, de número negativo. Isso não existe, certo? entendi. Então é só isso que você precisa se preocupar. Por exemplo, Uhum. problema D. Raiz quarta, porra, quarta é 4, né? Aham, E 4 é um número par. Concorda comigo, né? sim. Então não existe a raiz quarta de menos 81, E porque o a de menos menos 81 9 é também? negativo. Também, que também não existe. Uhum. Não existe um número que, multiplicado por ele mesmo, dá menos 9. Ah, o menos 3. Menos 3 vezes menos 3 é 9, positivo. Aham, Então esse é o cuidado que você tem que ter. Não preciso da resposta aqui, do valor numérico. O que eu aham, preciso aqui é só se existe ou não, beleza? entendi. Então, Então, beleza. ali no caso do 100 seria tipo, que número vezes 6, vezes ele mesmo 6 vezes daria? 100? Exato. Será que existe? A questão, bem, inteiro não existe, já te adianto, mas Aham, a questão não é essa, né? Novamente, a entendi. questão é qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz, né? Aham, beleza. Exatamente, exatamente. Então vai lá, meu velhinho. Boa Valeu. sorte. Pronto. Então me mande aí. Tá bom.
Ai. Enviando aí, avisa. Mandei. Tá. Vou ver aqui. Ah, por que, por que que você colocou na B? É, não. E depois escreveu assim: está entre 4 e 5. Se está entre 4 e 5 é porque existe, certo? É. A questão é que não é um número inteiro. Mas não tem problema ser inteiro. Ah, entendi. Ele pergunta se é um número real. Vai ser algum número de vírgula, né? 4 vírgula alguma coisa, Aham. de acordo com a sua análise. Tá certo, é isso mesmo. Então existe. Beleza. Para não existir, tem que dar aquela merda lá do número negativo, né? Aham. Deixa eu riscar aqui então, B. É, Hum, Pronto. beleza. Raiz quadrada de menos 9 não existe. Ó, ó, não existe. Raiz quadrada de. Raiz sexta de 100. O que que você colocou lá? Não? Por que não? Existe também, só não é um número exato, certo? Aham. Existe, não tem problema nenhum. Só não vai É que existir é, número por tava negativo. pensando em número inteiro também, então. É, por isso preste atenção aí quando eu falo, cara. Beleza. Muito bem. Que mais, mano? Raiz quinta de menos 32. Você colocou. Não. Por que não? Hum, eu não sei, eu não consegui pensar em um número também. Que Ah, não. mas isso seria, entre aspas, 2. Menos 2. Mas a Menos resposta. dois? É, mas de novo, mano, a questão de existir ou não existir não tem a ver com você conseguir pensar o número ou não. Tem a ver única Uhum. e exclusivamente com isso aqui. Beleza. Sacou? Aham. A raiz ser par ou não. Se ela tiver índice par, ela não aceita números negativos. Aham. Se ela tiver índice ímpar, ela aceita tudo. Número negativo, número positivo. Aham. Né? Raiz quinta significa número ímpar. Então tá tranquilo. É negativo aqui, mas tá tranquilo, porque o índice é ímpar. Uhum. Beleza? Beleza. Então, a questão é: isso aqui existe? Existe. Eu pedi a resposta? Não. Né? Eu pedi se responda se existe ou não. Sacou? Entendi. Aham. Então tá bom. Mas de fato é menos 2. Beleza. Muito bem. Vamos para outras, testar outras aí, então, cara. É, agora, fecha o olho aí. Vou dar uma apagada nas respostinhas. Respostinhas, respostinhas. Agora mais umas aqui, massa demais. Vamos começar por. Eu vou começar com essa 31 aqui mesmo, beleza? Beleza. Hum, E como que eu, tipo, diferencio a raiz? Tipo, se é raiz Ah, quadrada, raiz quinta.
Muito bem. Como assim? Pelo númerozinho, né, mano? Por exemplo, aqui é uma raiz quadrada. Era para ter o 2 aqui, de elevar ao quadrado. Se Aham, tivesse o 3, seria raiz terceira ou cúbica. Se entendi. tivesse raiz quarta, né? Aham, beleza. Muito bem. Pronto. Você fez a 31? Aham, Ah, então me diga aí. Você pode me dizer, ou pode me mandar a foto. pode, pode falar então? Vou falar. Pode. Eu coloquei aqui a falsa, Por quê? por causa da raiz quadrada. Bem, como assim? Qual que é a raiz quadrada de 16? É 4, Porque o 4 vezes 4 é 16, certo? certo? Mas será que tem algum outro número que vezes ele mesmo também dá 16? Acho que não. Talvez você verificasse menos 4 vezes menos 4 dá 16. Tá bom, vou ver. Quanto é que dá menos 4 vezes menos 4? Dá 16? Sim, porque menos com menos dá mais, certo? Aham, Isso. Então, então é tendo dito verdadeiro. isto, muito bem. Tá bom. Agora, então reverifique tudo, né? Já que você Aham. não pegou isso. Então ele pode valer 4 ou menos 4, tanto faz? A raiz quadrada pode ser 4 de 16, pode ser 4 ou menos 4, exatamente. Beleza. Muito bem, então, verifica as outras respostas ali, né? Uhum. Tá bom. Ótimo, É, então me manda aí, me diga aí as respostinhas, então. ah, a B fica verdadeira também? Ah, a B é verdadeira? Isso aí eu acho que é verdadeira, né? Porque, assim, Uhum. verdadeira é essa, né? Essa Aham, aqui é só parte da verdade, vamos dizer assim, né? aham. Porque tem que ser Então igual a é, 4 e a menos 4, né? então é falsa?
Então eu diria que é falso, né? Parte da verdade é mentira, né? Você falar Aham, pra alguém uma parte da verdade, você tá mentindo. aham. E a dele, o que que você acha? Já deu, coloquei que é verdadeiro. Muito bem, muito bem. Não existe raiz de número negativo. Grava isso na sua cabeça. Não Uhum, existe raiz de número negativo. Não existe raiz de número negativo. Não existe raiz de número beleza. negativo. Então vamos para 32 aí. Show de bola. Aham. Ô Samuel, Diga. ali na B, tipo, o que que muda da resposta, tipo, de valor real e só valor? Ahn, pois é, né? Acho que ele tá querendo só te trollar mesmo. Não muda nada, né? É? Então É. tá bom. Bem, a coisa é, a aula terminou. Então eu vou mandar esse negócio Aham, para você aqui como tarefinha. Para a nossa aula de quarta, você pode trazer essas coisas feitas aí, nada demais, né? beleza, aham. Show de bola, fião. Nós nos vemos. Então eu faço a Abraço. 32 e 33. Faz as que faltaram, 32 e Tá bom, 33. Deixa eu mandar para você aqui antes que eu me esqueça. tá bom. Abraço. Valeu! Falou!